Bom dia a todos. Me chamo Ana Paula, faço ressonância de mama e a gente vai falar um pouquinho de BHARTS hoje. É uma missão impossível porque é muita lesão, então eu vou tentar focar para as coisas mais corriqueiras e o que a gente tem que jogar para o lado do vermelho, do amarelo e do verde, né? A gente tem que lembrar que a neoplasia de mama é o segundo maior, segunda neoplasia mais comum, que ela só perde para de pele. Então, isso significa que a cada 100 mil mulheres, em torno de 12% vai ter câncer de mama. Na região sul e sudeste, é muito mais frequente do que o do resto do país, e a gente acha, isso segundo o INCA, liberado esse ano, e a gente tem certeza que é uma doença multifatorial. A idade, exposição hormonal, isso está muito intenso, principalmente ao estrogênio, fatores ambientais e comportamentais, alcoolismo, obesidade, sobrepeso, tudo isso influencia na doença que é muito drástica para a mulher, uma situação muito drástica. Fatores genéticos, tem que lembrar que fatores genéticos, todo mundo fala muito do fator genético, mas ele só corresponde a 7% da maioria dos casos. A grande maioria é gente que desenvolve. Então, isso é importante, vale a pena investigar, mas a gente não pode dizer, se tem história familiar, vai ter. Não é bem assim. O objetivo do rastreamento é a gente pegar as pacientes assintomáticas, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a mortalidade, melhor o sucesso do tratamento. A mamografia continua sendo o primeiro exame, porque tem muito estudo feito sobre a mamografia, então com isso ela está mais baseada na necessidade, é um procedimento, um exame que é barato, então ainda continua sendo o primeiro exame. E a partir daí tem a tomossíntese, que é um desdobramento da mamografia, que ainda está começando, é excelente, mas ainda não pegou, né? Em situações específicas se pede a tomossíntese, que é uma mamografia em 3D. E a ressonância surgiu para responder problemas que surgem, dúvidas que surgem com a mamografia e com o ultrassom, né? Além disso, ela é importante a imagem de uma maneira geral, ela é importante no rastreamento, para abordar as etapas da neoplasia, avaliar a resposta, avaliar a vigilância pós-tratamento e, com isso, melhorar o atendimento clínico da paciente. Pela Comissão Nacional de Mamografia, o que ficou alinhado é que mulheres entre 40 e 74 anos têm que fazer rastreio por mamografia anual. A ressonância ela não entra nessa população geral, tá? Exceto quando você quer tirar alguma dúvida. O único problema é que muitas vezes esses exames, para a pessoa não se comprometer, ela acaba categorizando erradamente e joga para a ressonância para resolver, né? Abaixo de 40 anos, ele não está indicado, mas eu acho que a curto prazo isso vai mudar, porque a gente tem visto muito câncer de mama na faixa de 30 anos, aumentou muito a incidência. E acima de 70, isso é individual. Cada um é um combinado com o teu médico e com a história clínica do paciente. A Sociedade de Geriatria, junto com o INCA, com o Ministério da Saúde, diz que é mamografia a cada 2 anos, né? E avaliar caso a caso. Aí a gente entra nas pacientes de fator de risco. Quando você pega uma paciente com fator de risco, seja marcador genético, história familiar, indicação, fez radioterapia no tórax, situações genéticas e alguns tipos específicos de alteração de biópsia, aí isso já muda. A mamografia, no caso, quando você tem BRCA1 e 2 positivo, já passa a ser a partir de 30 anos e ressonância anual a partir de 25 anos. Então, toda mulher que tem isso passa a fazer parte da solicitação dessa paciente, esse acompanhamento por ressonância. Isso se encaixa para mulheres que irradiaram o tórax também. Quem teve história familiar, mas sem marcador genético, você tem que começar a solicitar 10 anos antes do caso inicial. Doenças genéticas, né? Também mamografia e ressonância.
E essas, quando você tem principalmente hiperplasia lobular atípica, carcinoma in situ, outras precursores, né? Você também solicita ressonância anual. O ultrassom, ele é um método excelente, mas é operador dependente. É igual um instrumento musical, eu posso tirar o que eu quiser. Então, você tem que confiar na pessoa que faz o ultrassom de mama. Para ressonância de mama, então, as indicações, achados inconclusivos de mamografia e de ultrassom, mas isso daqui, pelo esse artigo do jornal inglês, ele fala que, principalmente para responder às dúvidas de mamografia, estadiamento e planejamento cirúrgico, pacientes de alto risco, e cada um tem a porcentagem do lado, avaliação de implante, que isso a gente tem visto com muita frequência, e resposta QT. A gente vai discutir um pouquinho disso ao longo da aula. A fase do ciclo. A gente até pode fazer em qualquer fase do ciclo, mas o ideal é que seja entre o 8º e o 14º dia, porque é a fase que está menos lútea, a mama está menos infiltrada. O que a gente vê captação. Então, se eu tenho menos tecido para captar, vai ser mais fácil para eu dar o diagnóstico para o paciente. Então, às vezes acontece se a gente dá um realce e era da fase, você repete 2, 3 meses depois, aquilo não existe. Ou a paciente estava fazendo terapia de reposição. Então, a fase do ciclo é importante. E aí a gente fala um pouquinho do BIRATS, o que é isso, né? O objetivo do BIRATS foi padronizar e facilitar o acompanhamento das pacientes. Porque cada um era o samba do crioulo doido, cada um falava o que queria, né? Então, eu não sei o que é, vou mandar fazer biópsia. Não é assim. Existem características que a gente consegue encaixar cada doença, cada alteração na sua casinha. Lembrando que uma categoria 3, que é um achado provavelmente benigno, o valor preditivo positivo de malignidade é de 0 a 2%. Então, é aquela que é subjúdice. Vamos botar essa lesão subjúdice e vamos acompanhar. Se for um câncer, em 6 meses ela vai mudar de aspecto. A 4, que todo mundo fala, 4, estou com câncer. Não, olha a amplitude, de 2 a 94%. Então, o radiologista, às vezes, tem que perder um pouco de medo do 4, dar mais 4. Muitos casos de câncer a gente consegue resolver aqui, até porque hoje em dia, como a gente está fazendo muito exame, a gente está pegando os supradiagnósticos. São aqueles casos que talvez nunca você desenvolvesse efetivamente o câncer, mas você vai lá, tem uma lesão, biopsia, vem um carcinoma in situ, e você cura a paciente e resolve. Então, a gente tem que perder um pouquinho o medo do 4. O 5 aí já é mais... O valor preditivo positivo é muito grande. Não tem muito jeito. Um 5, a gente vai ver características do 5 mais lá para frente. E o 6 é aquela lesão que já tem o diagnóstico e você está acompanhando. Ou resposta QT, ou... Principalmente resposta QT. Você faz QT neoadjuvante e reavalia depois. Ou você quer estadiar o resto da mama. Fez o diagnóstico, tem um carcinoma, você quer estadiar outra mama, aquela lesão vai ser uma categoria 6 e as outras, se tiver alguma lesão suspeita, você vai biopsiar. O BIRATS começou em 99, então assim, já tem um tempo grande de aprendizado com ele. Esse ano está saindo uma nova versão dele com algumas modificações, mas para ressonância não muita coisa. Ele fala mais de linfonodo, isso daí depois num outro encontro a gente pode até destrinchar melhor. Mas para a gente que está dando o laudo, o que é importante? A história clínica, a paciente levar os exames anteriores. Isso é essencial. Não adianta falar câncer de mama. O que você fez de cirurgia? Você fez uma quadrantectomia? Você fez uma mastectomia que poupou a pele? Isso é importante para a gente, tá? Exame anterior, a paciente acha que a gente vai colar o laudo do exame anterior. Não, a gente quer comparar. Ver se aumentou, se diminuiu. Então, elucidar isso para a paciente. Levar histopatológico. Não deu nada, mas deu o quê? Pode não ter dado nada, mas pode ter dado uma atipia, que eu vou mandar biopsiar, pode ter dado um papiloma, que eu vou mandar prosseguir a investigação. Então, é importante trazer tudo, a vida. O teste do pezinho em relação à mama leva para o exame. Uma coisa importante.
Aparelho, tem que ter pelo menos 1,5 Tesla. A gente tem um aparelho, na clínica a gente tem um aparelho de 1,5 e de 3. Então a gente está dentro do padrão que tem que ser feito o exame, com espessura de corte e tudo isso. Aqui tem um site que quem quiser ter acesso para saber como é que são os exames padronizados, fica à vontade para acessar. Então aí vamos lá, o que a gente vai dar de categoria? Viu a lesão, vai falar o quê? E aí a gente vai falar, ressonância, ela vai pegar um pupurri de tudo. Tudo que é lesão vai chegar na ressonância, um cisto, e às vezes lesões que não foram vistas em outros exames e que a gente vai ver na ressonância. Aí é que está o grande problema da ressonância. A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas eu achei mais fácil falar com o caso, que fica mais fácil para entender. Primeira coisa, realce simétrico e assimétrico. O realce simétrico é o que acontece dos dois lados igualzinho, mas às vezes tem uma área que capta mais, só que tem gordura no meio. Então isso daqui pode ser só da fase do ciclo. Vale a pena você acompanhar isso e não necessariamente ser uma lesão, mas isso é importante. O médico descrever se tem alguma coisa na palpação, porque se ela tem alguma coisa na palpação, eu vou valorizar essa área. Se ela não tem nada, exame físico normal, ok. Aí a gente vai começar a falar de foco. Foco é o quê? Um ponto. Eu não posso dizer que ele é um nódulo, que ele não tem dimensão. Então a mama tem uma área ali que brilhou um pouco mais. Assim, olha lá, ó, um pontinho. Isso é uma paciente com prótese, tem uma contratura e tem esse foquinho. Na aquisição volumétrica, olha ele lá. É real. Eu vou dar como um 3 e vou acompanhar. Se eu não tenho nenhum exame. Se eu tenho um exame e essa lesão não tinha, ela passa a ser um 4. Era uma paciente que não tinha nada e que surgiu um foco. Passa a ser um 4. Então, como é importante trazer o exame anterior? Né? Então, ela pode ser 3 ou 4. Quando elas são várias, se a gente olhar aqui, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, eu não valorizo, eu não falo nada. Isso daí é do parênquima mamário. Agora, essa daqui, ó, tem umazinha aqui e uma aqui. No sagital, elas duas estão aqui. 3. É uma categoria 3. Sempre o foco ele tem que ter menos ou igual a 5 milímetros, tá? Agora, é um novo achado, passa a ser 4. Aí a gente passa para nódulo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o nódulo é 3D, tem que ter volume. A gente só tem que falar, então, sempre de 3 medidas. Se eu vou ver se o nódulo aumentou ou não, eu tenho que falar as 3 medidas para eu comparar. Uma medida só não existe. Qualquer exame de imagem, mamografia, ultrassom, tem que ter 3 medidas. E aí ele pode ser oval, redondo, a gente vai ver isso. Quanto mais irregular, pior. Quanto mais mal definido, pior, né? Eu costumo falar para as pacientes, quando eu estou fazendo ultrassom, que quando é um bombom sonho de valsa, a gente pode até ficar tranquilo, mas é um Ferreira Rocher, a gente já começa a desconfiar, tá? O realce é importante para a gente quando ele é homogêneo, a gente pensa mais em benignidade, quando ele é heterogêneo, dependendo da maneira, a gente pensa para malignidade, exceto quando ele tem, exceto quando ele tem septações, que é muito comum em fibroadenoma, mas quanto mais periférico, isso de uma maneira geral para radiologia, né? Periférico é mais suspeito e quando tem área de degeneração cística significa que aquele tumor cresceu demais e ali necrosou, né? Aí você tem um pouco do tipo da cinética de captação. A gente fala de curva para nódulo, para realce a gente não fala de curva, tá? Então, tipo 1 é o benigno, a vascularização ela vai aumentando, ele vai crescendo aos poucos. Em platô também é mais meio termo, mas quando ele faz o washout, muita vascularização, lava rápido. Então, os primeiros 2 minutos para avaliação de qualquer lesão é a coisa mais importante. Aqui eu tenho uma paciente, esses casos todos foram nossos lá da clínica e alguns meus particulares. Temos uma paciente que fez ultrassom, tinha um nódulo. Paciente de 32 anos, não fez mamografia, uma mama densa, a gente também talvez não fosse conseguir ver na mamografia. E aí tá ali, ó, o nódulo tá aqui, esse daqui já é a fase com contraste, ele não captou, elezinho tá aqui, não captou e tá aqui. Então, ele é um nódulo que tem até uma irregularidade, não é tão bonito, né? Eu não contorno, não é um sonho de valsa, mas ele é sem realce, então ele é um CAT2, alforrio essa paciente.
ela precisa levar esse exame da próxima vez que ela for fazer um ultrassom, senão vão dar um 3 ou um 4 sem necessidade. Essa outra é uma de 28 anos, nova também, fora de fase de fazer mamografia, e aí foi fazer um ultrassom, descreveu-se esse nódulo. Se você for ver, ele tem uma faixinha aqui no meio, ó, que são os septos que não captam. Isso é muito sugestivo de fibroadenoma. Então a gente mantém um 2, mantém um 3, mas falando, ó, fica tranquilo, isso não deve ser nada. Se fossem vários, tivesse um aqui, com o mesmo aspecto, eu já partiria para uma categoria 2, isso é tudo benigno. É a mesma doença nas duas mamas, tá? Então, nódulo com realce heterogêneo, septação, 3. E se ele está estável por mais de 3 anos, vira 2. Por que que vira 2? As lesões, o câncer não demora tanto tempo para virar. Então, se em 3 anos está estável, mesmo eu não tendo biopsiado, é benigno. Um outro caso, 38 anos, uma paciente de pós-operatório, essa é aquela paciente, ela é um pós-operatório de mastopexia, na patologia veio um câncer. E aí ela voltou para, ela não tinha feito exame conosco, ela voltou para fazer uma ressonância, para a gente tentar ver se achava lesão, pós-bagunça feita. E aí estava lá um nódulozinho irregular, ó, no ultrassom. Aqui é um pós-contraste com subtração de gordura. Você vê que eu falo que isso aqui é igual andar na estrada à noite com luz com olho de gato. Parece que brilha no teu olho, né? E junto ela tinha linfonodomegalia, ó. Isso vale a pena para... Vai mexer na mama, você sai para viajar, você checa tudo. É a mesma coisa. Vai mexer na mama, faça todos os exames. Tem uma lesão, biopsia. Você está de cara para o gol, você vai deixar de fazer? Tira. Essa paciente vai dar problema, é lógico que vai dar problema. Por uma ansiedade de querer operar, botar o carro na frente dos bois. Uma outra paciente, é a mesma paciente, eu só fiz um foco aqui, ó, para ver a irregularidade. Você vê que ele não é nem tão um Ferreira Rocher, mas ele faz umas angulaçõezinhas, ele tem uma margem angulada. Isso é sinal de malignidade, tá? Uma outra paciente que veio fazer ultrassom na época da pandemia, tinha uma linfonodopatia axilar, uma história vacinal. Ah, isso é do Covid, é da vacina, vamos acompanhar. Na mamografia está aqui, a linfonodomegalia, não valorizaram muito a mamografia. Ela voltou para fazer o controle e tinha um nódulo palpável na mama esquerda. Aqui, ó, um nódulo palpável com linfonodomegalia, que correspondia lá ao ultrassom. No nosso caso da ressonância, ele era espiculado, ó, parece um carrapicho, ultrassom. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento nesses casos, porque a gente tem visto muita linfonodopatia por reacional, mas o exame clínico, junto com fazer tudo que tem que fazer para aquela paciente, é importante. E aí ela fez a biópsia, carcinoma ductal invasivo triplo negativo, tá? Essa paciente, ela fez o exame pré e o pós-QT. Isso é uma outra utilidade da ressonância. A gente vê como é que responde a lesão. Então, respondeu bem. Isso daqui diminui a abordagem cirúrgica. É bom para todo mundo, né? Outra paciente, 36 anos, avaliação de um nódulo palpável. Aqui a gente não vê muito bem, a resolução não ficou boa. Mas se a gente fosse mais chata, tem uma arinha mais densa. Olhando retrospectivamente, tem uma areazinha mais densa. E não está dando para ver, mas tem um monte de calcificação pleomórfica. Área densa, calcificação pleomórfica, soma dois achados, é CAT5. Isso aí é câncer. Aí fez o ultrassom, essa coisa horrível, cheia de calcificação, uma área mal definida, irregular, fazendo sombra, né? Ah lá, aqui já deu para ver deu para ver as calcificações. E aí a ressonância, a gente vê que a lesão, a mamografia ressonância é enorme, com área de necrose heterogênea. O STIR é uma sequência que você tira a gordura, ela fica, as lesões malignas, elas ficam mais escuras, elas destacam. Então eu gosto muito de olhar o T1, o STIR e o realce.
né, o contraste. E aqui, sempre isso aqui foi no primeiro minuto, né, pós. Aqui já numa fase de 4 minutos, olha como é que se confunde com o resto do parênquima. Então, como é importante a primeira fase do contraste para a gente avaliar as lesões. Também o carcinoma invasor e tinha a área de comer do carcinoma. Tá? Depois eu vou pedir ajuda a você para falar um pouco mais sobre esses tipos. Uma outra paciente, 76 anos, já tinha uma cirurgia conservadora, exames do ano passado normais, né? Aí veio para a gente para fazer uma ressonância de controle, tinha uma quadrantectomia, e aí a gente via essa lesão aqui no volumétrico, ó, com realce heterogêneo, um nódulo irregular, né, com margens irregulares, realce heterogêneo, e aí tinha a ressonância do ano passado que não tinha nada, a ressonância desse ano que tinha. Então, a ressonância, mais uma vez, mostrando ser um excelente método para acompanhamento desses pacientes pós-tratamento. Uma outra paciente com não tão jovem, mas tinha uma mamografia com nódulo, fizeram o ultrassom, ficou em cima do muro, pode ser um cisto espesso, um nódulo sólido, o aspecto é mais até de cisto, que tem esse reforço acústico posterior. Aí ela veio para fazer a ressonância, cisto, na captação, nada capta. Resolveu. Eu tirei essa paciente da categoria 3 e joguei ela para 2. Vira a página. Vamos para a próxima. Né? Ou essa outra paciente também, 34 anos, não faz mamografia, história familiar positiva, fez um ultrassom de rotina, uma mama densa pra caramba, nódulo. Aí tinha esse nódulo, união dos inferiores, que tinha um realcezinho periférico. Só que aqui não era nódulo, é porque eu devia ter posto o T1, o T2. Era um cisto, isso é um cisto com realce periférico. Às vezes ele simula muito o nódulo no ultrassom. Cisto inflamatório. Esse cisto inflamatório, a paciente tem dor. É aquela paciente que você palpa, tá doendo aqui, ó, tá doendo aqui. Quando joga a ressonância e o contraste, capta tudo. Uma paciente... Aí eu botei um pupurri assim, de lesões que simulam o nódulo no ultrassom e aí você consegue na ressonância resolver. O paciente foi fazer um ultrassom, tinha essa imagem, um nódulo heterogêneo, tinha uma sombrinha, mas tinha reforço. Ela não fez a ressonância, a mamografia, depois é que ela trouxe, tinha essa área de esteatonecrose, aqui já podia ter resolvido. Como ela não tinha trazido, a gente pediu uma ressonância, tá ali, ó, a área de esteatonecrose. Também ajuda nesses casos, porque a esteatonecrose é muito feia no ultrassom, então a ressonância também entra como um importante divisor de águas, né? Os nodulinhos que aparecem, esse aqui está bem característico, que é o linfonodo, tem um centro radiotransparente, mas na ressonância a gente vê muito bem a gordurinha no meio, o ultrassom, o aspecto de um feijãozinho, né? E a ressonância lá, ó, captação. O linfonodo é uma lesão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz curva dele, ele faz washout. Então, às vezes, quando não tem uma gordura muito característica, você acaba dizendo que é um nódulo suspeito e vai lá na biópsia e você vê que é um linfonodo, tá? E aí a gente vai falar um pouco da última etapa, que são os realces, né? O que é essa entidade realce? A gente não encaixa como nódulo, mas às vezes tem alteração palpável. Então a gente tem os padrões de realce. Focal, que é o mais tranquilo, linear, que a gente já manda biopsiar. Segmentar depende da fase, do ciclo, da história. Regional, toma mais um quadrante, a gente já fica mais preocupado. Multirregional, pior ainda mais se tem espessamento de pele, alteração, palpação, isso tudo vai depender da história clínica. E difusa, pode ser benigna ou não, né? Então, e o padrão interno dele também é importante, é um dado a mais de valor preditivo positivo para malignidade. Então, aqui é uma paciente de 41 anos, começando a fazer exame de rotina. Ela fez uma mamografia, não viu nada, mas o médico, na hora que foi fazer o ultrassom, aliás, isso é importante, todo ultrassom tem que se palpar a mama, todo ultrassom de mama tem que se palpar a mama. Na palpação, isso foi um caso de um colega, e que depois ele me mandou para fazer a biópsia, tinha essa área heterogênea. Era uma área assim estranho, né? Tinha uma área ecogênica em volta, realmente não era bonito. Aí você vai lá retrospectivamente, né? Tem uma coisa mais densinha realmente, mas aqui abriu um pouco, não foi valorizado.
Aí ela veio fazer ressonância, tinha essa área de realce não nodular, focal heterogêneo, que tinha um pouco de restrição na difusão. Opa, vamos biopsiar, não tem jeito. Brilhava bastante no pós-contraste, foi feita a biópsia da lesão e era uma lesão papilomatosa. Às vezes a lesão papilomatosa faz essa coisa assim, meio mal definida. E aí eu não vou entrar no detalhe, mas lesão papilomatosa até pouco tempo não se fazia nada, hoje em dia se tira. Então, a paciente vai operar. Essa foi uma outra paciente que até eu fiz o ultrassom dela, é uma paciente de 73 anos, já tinha uma quadrantectomia. Essa daqui é a mamografia prévia, a importância de levar também o exame. E aí ela começou a ter sinal flogístico na área da quadrantectomia. O ultrassom dela a gente via um cisto complexo, né? Tinha era dolorido. E aí a mamografia, olha como é que mudou o aspecto. Aí ela tinha pouco tempo de evolução, 2 semanas. Eu falei, vamos tratar com antibiótico, vamos ver, conversa com o teu mastologista, vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa a gente biopsia. Se não melhorar, biópsia. Aí ela fez a ressonância antes da biópsia e realmente tinha uma área de realce segmentar, além do a esteatonecrose capta, né? Você vê que tem nível, ó. É muito bonitinho, gordura e líquido dentro dele, com realce periférico e segmentar, foi biopsiado. Tinha um linfonodo também aqui cometido, né? Aqui o T2 mostra muito bem o líquido, a gordura. E deu uma recidiva do carcinoma da paciente junto da esteatonecrose. Tá? Aí a gente passa para os realces lineares. Isso daqui era uma paciente que já tinha uma lesão, ela veio para estadiar a mama. No ultrassom tinha esse realce linear aqui, ó, em direção à papila, biópsia. Fizemos um ultrassom direcionado e a gente via que tinha um ducto ali com... Isso aqui no ultrassom poderia ser dado como um ducto com conteúdo espesso. Ducto com conteúdo espesso, eu mando biopsiar. 4. Não é nada, ótimo, parabéns, vamos embora. Se for alguma coisa, você resolve a vida da paciente. Né? E aí ela fez a biópsia, era um carcinoma ductal invasor e papilomatose junto. Tá? Aí a gente passa para os realces segmentares, né? Era uma paciente que foi fazer um follow-up de um carcinoma lobular in situ de mama, em 2017, os exames todos bonitinhos, o do início do ano ok, fazer a ressonância para ver se está tudo ok. Apareceu um realce, tipo triangular em direção à papila, suspeito. No sagital, olha lá a lesão, um realce então segmentar, heterogêneo, agrupado em paralelepípedo, que leva mais à malignidade. Você vê que parece uma cauda, um paralelepípedo mesmo coladinho, né? Então, suspeito, era um carcinoma. Aí a gente conseguiu que ela trouxesse depois a ressonância anterior. Não tinha nada e surgiu recidiva, tá? Mais um casinho, estamos acabando. 34 aninhos, diagnóstico de assimetria focal na mamografia. Realmente tem uma área mais densa, 34 anos, fizeram ultrassom, tinha essa lesão horrível. E aí na ressonância a gente via um realce, ó, segmentar grande. Aqui na verdade ele pega até mais de um quadrante, ó, retrai a papila. Então não tem jeito, biópsia, tá? Segmentar heterogêneo com distorção. Na mamografia, retrospectivamente, a gente vê que tem uma área meio de distorção realmente aqui. Certo? E aí, essa paciente fez QT, pré e pós-QT, olha como melhorou. Então, outra importância da ressonância. Uma outra paciente, 46 anos, planejamento terapêutico, porque ela tinha feito um ultrassom, tinha dado esses ductos com conteúdo horrível, né? E aí, na ressonância, ela tinha essa área de realce realmente, era uma área extensa, vinha até aqui atrás, um carcinoma invasor de mama, e operou, ressecou. Esse era o pré-cirúrgico, esse é o pós-cirúrgico. Ficou ainda um pouco de lesão atrás.
né? Então, coisas que acontecem. Não é para acontecer, mas infelizmente acontece. Isso aqui era uma paciente, 38 anos, lactante. Ela palpou um adensamento no quadrante lateral da mama esquerda, achou que era da lactação e foi passando, foi fazer uma mamografia, deu essa área de assimetria com calcificações CAT5, né? Ultrassom toda heterogênea, uma área toda heterogênea. E na ressonância, ela tinha um realce várias áreas, olha, era extenso e coitada, mas assim, até bonito, olha, um anel em realce periférico, em anel, né? Tinha essa área mais de quadrante, união dos laterais, depois superior, uma área extensa, um carcinoma, olha o volumétrico, como pegava a mama, quase toda. Carcinoma ductal triplo invasivo. Vocês viram a faixa etária das pacientes? A grande maioria 30, 40 anos. Uma de 70. Então, assim, é um alerta, né? E aí, alguns achados adicionais. Clipe. A gente não vê o clipe. A gente não vê calcificação na ressonância. Mas, igual o caso anterior, eu não vejo calcificação, mas eu vejo realce em correspondência. Então, eu tenho calcificação categoria 3, vale a pena fazer uma ressonância? Se é 3, não, mas é 4, vale para você estadiar a doença de uma maneira geral. Além disso, os pacientes operados, eles sempre formam um serominha, formam uma coleçãozinha ali. Então, quando você vai fazer ultrassom, a imagem é feia, sugere um tumor. E aí a ressonância, ela consegue dizer, não, é um seroma, não tem nada captando, ou tem uma captaçãozinha periférica. Esquece disso, tá? E é isso. Eu sei que é muita informação, muita coisa, mas tentei não entrar muito em outras, tipo prótese, porque não cabe, mas a gente num outro momento pode discutir, tá bom? Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite, ao Celso e a equipe do Centro de Imagem. Eu queria só fazer algumas observações aí, eu sei que o Gessé e o Rodrigo aí vão detalhar bastante, mas em relação a... Eu sou um pouco... Não é falar que é fã, mas eu tenho as minhas restrições com ressonância, por causa dos diagnóstico que a gente vê que não existe no consultório. Então eu tenho minhas restrições, já passei por diversas experiências ruins, me baseando em ressonância, não do centro de imagem, lá passa todos excelentes. Mas em relação à quantidade de ressonância, e a ressonância é fabricada para ser feita 24 horas, assim que a indústria quer, a quantidade de mamografia, por falta, como a Ana Paula falou, e às vezes de capacitação técnica de quem faz, é a coisa mais fácil botar a BIRAD 0, botar que precisa de uma ressonância, já vem escrito, o paciente já chega no consultório te apontando o exame, precisa de fazer uma ressonância, Então, eu acho que é falta, a maioria das vezes, de capacitação técnica de quem está fazendo o exame e põe lá um BIRAD 0, O BIRAD 0 é uma classificação feita prioritariamente pelo Colégio Americano de Radiologia, que prioritariamente faz tudo que faz na América, faz baseando na questão judicial, com medo do que vem lá na frente. Então, é uma classificação defensiva. Eu falo isso de cadeira porque eu conheço lá e já vivi 1 ano e meio lá como paciente. E num local de referência que eu fiquei no MD Anderson durante 1 ano e meio, como paciente. Mas, enfim, uma das causas é essa aí, a coisa da capacitação técnica, levando a exames... A outra que eu queria falar em relação àquele caso que ela citou aí, Ana Paula, do paciente que foi operado, a mastopexia, tinha uma lesão 5 meses antes, ela já tinha uma lesão identificada, não foi feito nada, ou foi operada e fizeram a plástica e 35 dias depois a paciente chega no consultório com carcinoma ductal invasivo no diagnóstico da peça da cirurgia plástica. E só para questão de recomendar, se tiver BIRADS 3
e for fazer cirurgia, faça uma biópsia antes, se te pedirem parecer, porque já tem jurisprudência formada no tribunal sobre pacientes com BIRADS 3. Se for operada, fazer uma plástica e não tiver a biópsia antes, e se der algum problema, vai ter processo. E isso aí, a justiça não tem que dizer que o artigo tal fala isso, não tem nenhum artigo. Quem decide é a justiça. Então, tem que biopsiar quando for fazer uma cirurgia, biopsiar previamente para evitar problema judicial. Então, a maioria dos pacientes meus, eu pego tudo com ultrassom e mamografia, eu consigo resolver boa parte para poder fazer diagnóstico e operar se for o caso. Em alguns casos, por exemplo, no carcinoma lobular invasivo, eu peço a ressonância, porque a maioria dos carcinomas lobular invasivos, a ultrassom e a mamografia, eles não dimensionam o tamanho de maneira correta. E a ressonância dimensiona isso bem melhor nos lobulares invasivos. E, às vezes, até outro nódulo na própria mama que não foi visto nem no ultrassom nem na mamografia. E, às vezes, no outro lado, que 7, 8, 10% vai ter um outro nódulo do outro lado. Então, nesses casos, eu faço de rotina a ressonância. E a extensão da doença, né? Porque como ele é... Aí a extensão, ele é infiltrativo. De paciente jovem, passa. E a ressonância, nesse ponto aí, ela é excelente. E aqui, só finalizando aqui, em relação a uma coisa que eu também tenho... já passei algumas experiências e agora eu faço a ressonância também, é ectasia ductal, principalmente unilateral. Se tiver aí mais de 2 centímetros de extensão, com 2, 3 milímetros de dilatação, eu faço e vou ressecar, porque já tive casos de... Você citou ali. Isso daí, a ectasia ductal é uma observação assim à parte. Às vezes não tem realce na ressonância, mas única, até o novo Bernardes fala que é biópsia, porque pode ter lesão ali associada e a gente não tem expressão na ressonância. Então, o papilar ou carcinoma ductal mesmo, com dilatação, com única biópsia. Isso. Distorcendo o ducto biópsia. E às vezes na biópsia não vai pegar, acaba fazendo ressecção dos ductos. Profilaxia da agoniação. Bom, gente, muito bom estar aqui hoje nesse evento com amigos. Agradeço muito o convite. Muita gente aqui eu só conhecia por telefone, de tanto discutir os laudos. A gente teve até uma semana muito intensa, com 2 casos bem complicados. Aí tive grande ajuda dos radiologistas aí para conduzir de uma melhor forma, até uma paciente em parceria com o Sérgio. E, Ana, achei a aula excelente, tá? Principalmente para a gente que é não radiologista, eu acho que foi muito esclarecedor em alguns pontos. E eu tenho algumas perguntas, algumas ponderações a fazer, assim, algumas dúvidas também que me surgiram ao longo da aula, eu fui rapidamente anotando aqui. Então, assim, uma realidade que a gente tem a nível Brasil, a nível de saúde pública, a gente sabe que realmente a ressonância, como custo para uma questão de rastreamento, ela não é sistematicamente indicada, né? Então, assim, a gente tem as indicações específicas, conforme você citou, em relação a tumores ocultos, com axila positiva, ou mesmo aquelas questões de alto risco heredofamiliares, como é o caso de Lifraumene, paciente com BRCA mutado e outras situações. Eu, particularmente, no escuro do consultório, eu tenho sempre muito problema em relação ao ultrassom de mama, por ser um exame extremamente examinador dependente, né? E aparelho dependente, justamente. E conforme o Sérgio falou, outra coisa que eu ia citar é a questão do lobular, que é uma doença onde eu tendo mais a pedir a ressonância para uma questão de avaliação de extensão de doença, tanto no pré quanto no pós. E outra situação também que eu tenho usado muito a ressonância é na avaliação pós-quimioterapia neoadjuvante. E eu vou deixando as perguntas ao longo e depois, se você puder ir vendo como responde. Recentemente, a gente teve aprovado um protocolo para câncer de mama triplo negativo, que é fazer imunoterapia na quimioterapia neoadjuvante.
que foi do Keynote 522. Então, assim, teoricamente, você fazer químio, você tem uma mudança conformacional do tumor, assim, digamos, do ponto de vista anatômico, estrutural. Fazer imunoterapia, você tem aparentemente alguma outra alteração anatômica assim, específica. Então, eu acho que está muito em discussão hoje em dia o modo como, por imagem, você vai estar avaliando e mensurando a resposta com essa introdução da imunoterapia nesse contexto. Eu queria saber se você já está tendo alguma discussão em torno disso, já está meio capaz que essa tecnologia nova está chegando aí. A gente tem visto assim, que a químio ela reduz como um volume, né? E a imunistoquímica, ela muda a imunoterapia muda a cinética do nódulo de captação. Então, não necessariamente o volume. Então, essa questão de antes e depois avaliar volume com a vai mudar, entendeu? Porque não vai ser o volume, vai ser como era o padrão de realce, principalmente, e os comemorativos além de realce em torno da lesão. A gente ainda está começando a ver, ainda não tem muitos casos, né? Eu acho que quanto mais solicitar, mais a gente vai ver e mais a experiência vai aumentar. Mas a questão do volume, que é um parâmetro que a gente usa, a gente vai ter que mudar, né? Bacana. Outra coisa que eu fiquei muito intrigado, assim, quando a gente vai pegar nos gráficos e a gente vê a questão do BIRADS 4, aquela variância da taxa de diagnóstico, da taxa de exame, enfim, positivo, confirmado por biópsia. O que você tem a dizer dessa classe específica? Para mim é uma classe muito polêmica. É muito polêmica, mas assim, eu acho que o radiologista ele tem medo de definir a conduta. Então aí entra na história de dar muito zero. Ultrassom e mamografia, você só vai dar zero em último caso. Você vai tentar resolver a vida do paciente ali, mesmo que seja para mais. E aí entra o CAT4 a mais, entendeu? Que você acaba dando muito mais coisa do que é. Mas, para paciente é melhor. Como eu tenho uma formação cirúrgica, eu acho que você tem que... aqui. Daqui para cá você está alforriada. Entendeu? Então, às vezes, você definir a conduta, biopsia, não é nada ótimo, vai comemorar. É muito melhor do que você ficar com a faca na cabeça. Será que isso vai aumentar? Será que não? Então, por isso essa amplitude tão grande da categoria 4. Entendeu? Só mais duas coisinhas bem simples. Em relação ao cenário COVID, painel de alterações em exames de mamografia, eu acho que foi uma surpresa para todos nós, enfim, com a introdução da vacina. Eu, particularmente, tenho histórias assim assustadoras de pacientes que estavam em controle e, de repente, chegam 5, 10 pacientes com mamografia alterada numa semana só. Então, tipo assim, a vacina tinha acabado de chegar e ninguém ainda tinha tido insight que isso poderia... como que está a sua prática em relação à interpretação das ressonâncias nesse cenário, e, enfim? Antigamente, assim, a gente... Primeiro, o que é linfonodopatia para a imagem? Espessamento de cortical acima de 4, agora o novo BIRADS fala 3, ele já manda biopsiar. É um pouco agressivo, né? Porque a gente vê muito linfonodo gordinho. Até eu falo para o paciente, é um feijãozinho, virou uma jabuticaba, a gente manda biopsiar. Ou a cortical aumentou, a gente manda biopsiar. E aí, com o Covid, eu acho que como uma quantidade muito grande de pacientes que fazem mamografia começaram a tomar vacina, a gente começou a ver unilateral, aí o colégio se posicionou a fazer um acompanhamento a curto prazo, 3 meses, porque senão ia sair biopsiando todo mundo, né? E não dá para biopsiar todo mundo. E aí a gente tomou o cuidado de perguntar a data vacinal. Se a paciente tinha data vacinal recente, a gente justificava aquilo e deixava subjúdice para avaliar a curto prazo. Se era bilateral, aí não tem jeito, é alguma coisa sistêmica, aí tem que biopsiar. Mas foi uma loucura, realmente, a gente tentar fazer esse divisor do que biopsiava ou não.
e, junto, um exame cuidadoso de mama, tanto da mamografia quanto no ultrassom, né? Às vezes a gente vê muito pedido de ressonância para avaliar linfonodopatia. Às vezes não pega bem, entendeu? Não é o ideal. Sim, se você tem uma doença, sim. Ou se você tem um diagnóstico de doença no linfonodo para estadiar a mama, sim. Mas para estudar especificamente, o ultrassom se presta muito bem a isso. E só a última situação, assim, enveredando nessa questão da axila. Hoje em dia a gente está tendo uma dinâmica enorme, tem surgido diretrizes muito dinâmicas em torno de estudos já consolidados, como o Z11, o Amaros. Assim, o que você espera dessa nossa nova classificação de BIRADS que está por sair? Não vai ter muita mudança, não, né? O legal do BIRADS é que ele vai botando à prova o que ele acha, vai testando e vai alinhando e tirando as arestas, né? Ele fala disso em relação ao linfonodo, que é uma ação mais agressiva. O problema é que você faz o PAF, quando é um linfonodo pequeno. Você não vai entrar com uma core. Uma core, você anda 2 centímetros de agulha dentro da mama, você faz uma lesão vascular. Então, tem que ser uma linfonodomegalia para você conseguir fazer uma core de axila. Aí você entra com PAF. O PAF, às vezes, sangra. A qualidade da lâmina, você pode falar, o sangue fica horrível para ver a lâmina. Às vezes, você pode associar com a anatomia, o anatipate junto, para ver se consegue pegar alguma célula. Eu acho que ele está um pouco mais agressivo, porque baixar para 3, a gente vê tanto linfonodo com cortical de 3, e aí vamos testar, porque a medicina é assim, né? Você faz uma coisa, testa, e depois colhe os dados para ver o que vai realmente ficar, né? Mas uma das coisas é essa, é do ducto dilatado, que eles falam, e algumas outras coisas de mamografia. Antes de passar ali para o Rodrigo, deixa eu te perguntar, que não foi falado aqui, qual é em relação à mamografia abreviada? Por que não tem... Mamografia não, ressonância. Ressonância abreviada. A ressonância abreviada é a Sociedade Europeia gosta muito porque diminui custo, né? Lá fora, eles fazem, primeiro, tomossíntese para todo mundo. Tomossíntese. A tomossíntese realmente ela tem uma acuidade muito melhor. Microcalcificação você consegue ver melhor. Distorção arquitetural você consegue ver melhor. Contorno de nódulo você consegue ver melhor, mas é mais cara. Onde tem dinheiro, a tomossíntese é a mamografia. É isso aí, é a mamografia. E aí, quando tem alguma lesão, eles fazem a sequência abreviada, que é a sequência do dinâmico. Você lembra que eu falei que os 2 primeiros minutos são os mais importantes? As lesões ali, elas acendem, igual o olho de gato na estrada. Chama atenção. Aí você dali faz o divisor de águas. Você não precisa fazer mais nada, vai embora, isso não tem realce. Não, você fica aqui, vamos fazer um estudo mais apurado. Eu acho que a médio prazo isso vai rolar, entendeu? Como também lá fora eles fazem muita mamografia com contraste, que é igual uma ressonância, a imagem fica linda, só que você vai dar iodo para todo mundo. Imagina a dinâmica de uma clínica de funcionar a veia de todo mundo de botar iodo. Eu tive lá, fiquei lá em Barretos 2016, 2017, e a charada Silvia começou a fazer isso lá em Barretos, a mamografia contrastada. A Silvia Boisson? Uhum. E ela fazia, todo paciente lá, com dinheiro lá não falta, todo paciente fazia ressonância e mamografia contrastada para comparar. Fazia a comparação. A diferença era mínima. Mínima. O custo é menor e ela fica linda a imagem, fica muito bonita. Mas a logística da coisa no nosso volume de exame não cabe, né? Bom, obrigada pelo convite inicialmente. Falei até com a Ana, né, que a radiologia está no início da linha e a radioterapia em mama, né, está lá no final do tratamento oncológico. Porém, né? Exato. E é muito interessante, assim, porque antes de escolher fazer radio-oncologia, radioterapia, eu pensava muito em fazer radiologia, gostava dessa parte de imagem. Então, eu trago muito esse gostar de radiologia para a nossa prática, né? Então, a gente usa muito a imagem da tomografia, principalmente para a gente
fazer nossos planejamentos. E é muito interessante também esse olhar. Então, às vezes, a gente pode até fazer uma mudança ali daquela rota de tratamento, vendo, de repente, um linfonodo suspeito numa tomografia, mandando biopsiar. Então, isso tudo soma, né? A gente acaba estando bastante interligado, apesar de um ser o diagnóstico e outro, sei lá, mais para o tratamento. Então, esse diagnóstico precoce, né, que o estadiamento, essa rotina e essa investigação proporciona é muito importante, né, para a gente. Então, assim como a radiologia, a radioterapia também evoluiu muito. Então, a gente tem cada vez mais uma gama de opções de tratamento com alta tecnologia para possibilitar o tratamento desses pacientes com a menor toxicidade possível. Então, isso, quando antes era 25, 30 sessões de radioterapia, a gente está trazendo isso para 15 e alguns pacientes selecionados para 5 frações. Então, isso realmente está mudando bastante, muito por conta desse rastreio melhor, né, de mais diagnósticos precoces e tudo mais. Você falou também dessa questão da importância de fazer a ressonância para os pacientes que já fizeram irradiação torácica, né? Então, antigamente, fazia-se muito aquele campo de manto, aquela coisa imensa. Hoje em dia não se faz mais, né? Exato, exatamente. Exatamente. Então, antigamente era um campo muito maior, uma técnica muito pior, que a gente tinha que irradiar uma região muito maior do que era realmente necessário. Então, a gente sabe, né, dessa relação de segundas neoplasias, então era por isso que a gente indica fazer esse rastreio com ressonância nessas pacientes. E é isso, a gente está separado, extremos opostos, mas está bastante junto, assim, né? E é isso, né? Nada mais? Tá tranquilo? Bom dia, obrigado pelo convite, tá, por estar aqui hoje. Eu não vou ser advogado do diabo. Eu adoro a ressonância, mas eu tenho algumas restrições, como tudo na vida. Só comentar antes, eu acho que a tomossíntese, eu acho que vai ser a mamografia do futuro. Como foi a mamografia de alta resolução, a dificuldade financeira para passar para digital, a gente vai passar por esse processo e a tomossíntese vai ser, está diminuindo a radiação, está barateando, está tendo mais máquinas no Brasil, então acho que vai ser a mamografia do futuro, o screening eu acho que vai ser por tomossíntese. A mamografia com contraste, eu acho que ela vai continuar e eu acho que ela vai estar indicada naquelas pacientes que têm indicação de fazer ressonância, mas a paciente não consegue fazer. Eu não consigo entrar numa máquina de ressonância. Quando eu peço uma ressonância para o paciente e ela fala, doutor, não vou conseguir, eu falo, eu te entendo, porque eu também não consigo entrar. Eu estou claustrofóbico, eu não consigo ficar 1 hora numa máquina fechada, desse tamanho que eu sou, naquela coisinha apertada, eu não consigo fazer. Então, eu respeito a paciente e tento fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Vou tentar falar alguma coisa bem prática do que eu faço no dia a dia, colocando exatamente as coisas que eu faço em relação à ressonância. Quer dizer, eu acho que a ressonância é um exame muito bom, mas tem 3 coisas que são importantes. Quando indicar, aonde faz e o que fazer com o resultado do exame. É muito comum ter no consultório chegar a milhões de pacientes com indicações de ressonância que não tem a menor indicação, fazer como screening. E aí a gente chega com a banana na mão, que às vezes você tem uma mamografia normal, um ultrassom normal, uma ressonância categoria 4. E aí manda pra gente assim, agora manda para o mastologista resolver. É um inferno. Porque uma das coisas que do tripé do terceiro que eu falei, que é um grande problema da ressonância hoje, é você, com a categoria 4, fazer o quê? Se você não consegue identificar a lesão pela mamografia e pelo ultrassom. Você não consegue fazer biópsia. Então você fica com a mulher estressada, histérica, aí você fala, olha, não tenho o que fazer. Ela fala, mas não tenho o que fazer. Então é uma coisa muito complicada. Então acho que a gente tem que ter muito bom senso para indicar algum exame. A gente tem que saber para que a gente está indicando, como qualquer exame. A gente tem que saber para que indicar e o que fazer com ele. Então, fazer a ressonância no carcinoma lobular,
para você ver extensão, principalmente nas mulheres mais jovens, que você quer planejar a tua cirurgia, eu acho que é uma coisa legal. Nas pacientes que têm alteração genética, BRCA1, BRCA2, principalmente naquelas muito jovens que você vai não necessariamente você precisa fazer a mastectomia imediatamente, você pode eventualmente esperar ela ter a prole, fazer a oforectomia, depois fazer a mastectomia. Então você pode acompanhar, dar opção para o paciente. Hoje a gente tem de conversar com o paciente para dar opção e eventualmente acompanhar com ressonância, acho uma coisa legal. Naquelas lesões que você mostrou ali, uma lesão de carcinomas in situ muito extensas, que você quer definir o teu planejamento cirúrgico. Eu sei que não vê a microcalcificação, mas vê os realces, então dá para você ter uma noção mais ou menos qual cirurgia você vai fazer. Eventualmente é uma situação legal. As lesões pós-cirúrgicas, que você muitas vezes fica na dúvida se é esteatonecrose, se não é esteatonecrose, se é recidiva, se não é recidiva. Eu acho que a ressonância é um belo exame para você fazer, para você pedir. Em algumas outras situações especiais, quando você quer, às vezes, tirar o paciente de uma biópsia, de um exame que você acha que não está bem feito, ou que você fez um ultrassom ou uma mamografia, eu acho que vale a pena, mas umas coisas muito pontuais. Acho que a gente tem que ter muito bom senso no quando indicar a ressonância. Exatamente por causa disso. Primeiro, você tem um falso positivo ainda muito grande no Brasil, aqui em Niterói, tá? Em qualquer local do país você vai ver os trabalhos 30%, 80%, é uma coisa muito grande, de 30%, 80% de diferença de um falso positivo para outro. Então, quem cai na categoria 4 tem aquela amplitude enorme, né? Mas a gente vai ter eu acho que entra muito também da judicialização. É muito mais fácil colocar às vezes 4. É complicado. Às vezes você não vê os outros exames. É a mesma coisa do BIRAD 0, por exemplo. Quantas vezes eu vejo pacientes com BIRAD 0, mas que o radiologista não viu o ultrassom, por exemplo? Porque não foi feito na mesma clínica, ou porque o paciente não levou. Então, pede um recall do paciente para fazer, porque às vezes fica um desespero do paciente. Vocês sabem, mas eu vou lembrar como que é estressante para uma mulher quando vocês falam categoria 4, tem mastologistas aqui, chega no consultório, radical, o paciente entra no teu consultório, parece que vai infartar de medo, de estresse, sabe? Então, assim, você falou, não, eu tô BIRAD 4, eu morro de medo de BIRAD 4, eu morro de medo. Mas assim... Não, perfeito. Pô, já tá perguntando como que vai fazer a mastectomia. Então é uma coisa muito complicada. Muito amplo. Não, exatamente. Não, tem hora que sim, mas assim, o próprio BIRADS vai ter como ele vem mudando. No passado, quantas vezes a gente recebeu paciente BIRADS 4, paciente de 20 anos com BIRADS 4 porque tem um fibroadenoma palpável? É uma lesão feia. Exatamente. Não é. Eu sempre brincava que às vezes quem fez BIRADS nunca viu um fibroadenoma, que ele é todo lobulado, ele é todo feinho mesmo, mas ele é assim. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado às vezes de laudar e ter esses diagnósticos por causa da própria paciente e da dificuldade mesmo, por causa da ressonância. A última coisa é falar sobre a neoadjuvância. Só tem um trabalho que saiu agora há pouco tempo sobre neoadjuvância, que na realidade é um trabalho retrospectivo, que ele avaliou, foi no canadense, ele avaliou 500 pacientes, ele pegou 200 pacientes que tinham feito ressonância e 300 pacientes não foi feito, e avaliou valor preditivo positivo, chance de cura, maior cirurgia, menor cirurgia, e viu
O que a gente sabe, mais ou menos, a ressonância pré-operatória, às vezes, faz com que as cirurgias sejam maiores, a gente opere, faça mais exames, mais biópsias, mais ultrassons, e não traz benefício na sobrevida do paciente. Mesmo aquelas que o Sérgio falou que tem 10%, nesse trabalho mostra 10% de lesões na mama contralateral. Só 30% era positivo. Será que essas lesões, como que evoluir? Então, assim, na neoadjuvância é discutível. Eu acho que vale a pena, até para ver resposta. A gente vai ver a resposta depois que a gente operar. Você não precisa de uma lesão, ter uma ressonância para ver isso. Até porque muitas pacientes chegam para a gente sem a ressonância pré-neoadjuvância. E aí não tem sentido. Eu acho, exatamente. Então eu acho que eu peço ressonância pré-neoadjuvância quando aquela ressonância vai me ajudar a definir previamente qual vai ser a cirurgia que eu vou fazer. Eu tenho uma lesão enorme que eu vou fazer para neoadjuvância, que eu não preciso, independente do que der a ressonância, eu vou fazer mastectomia nela. Agora, aquela lesão que eu tenho dúvida se vou precisar fazer ou não, e eu vou acompanhar, eu acho que vale muito a pena fazer. Mas eu acho que a ressonância, cada vez mais, é um exame excelente. Acho que é um exame que veio para ficar e está se afinando, e está se colocando nas suas indicações. Antigamente, assim como todos os exames que aparecem, um pool que as pessoas pedem para tudo, e de repente agora começa a se ajustar, as pessoas terem mais conhecimento, mais radiologistas especialistas em ressonância, e que possa ajudar a gente, porque às vezes é o que o Sérgio falou, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, um realce desse pequenininho que não tem expressão em nada, você faz o quê? E tem de evoluir para definir um tipo de biópsia que seja barata. Até tem, mas que seja, exatamente. Porque você pedir um exame e não poder dar sequência, desdobrar, é muito complicado isso. Eu acho. Exatamente, é complicado. Então, queria agradecer. Não, pode agradecer. Bom dia, eu sou Tereza Cipreste, mastologista. 2 comentários. Primeiro, no mundo ideal, não deveria ter BIRAD 0. O paciente deveria, até para quem não é radiologista, está aqui na sala, o paciente deveria sair da clínica de imagem resolvido. Voltar para o nosso consultório resolvido. E um segundo comentário é que eu gosto muito da ressonância quando a paciente chega no consultório para programar a cirurgia com a ideia de que é tirar só um quadrante. Aí você pede uma ressonância e vê aquele realce que vai até a papila. Aí você mostra para ela, tá vendo isso aqui? Esse vermelho aqui? Pois é. Não tem como fazer cirurgia conservadora. Então, na minha opinião, esse momento da ressonância é um momento que é muito bom e muito preciso, porque não tem muita discussão. Nossa, o colorido, né? Você bota ali o colorido, ela mesmo resolve a vida dela. Então é muito preciso. Mas eu concordo realmente com o Rodrigo. A ressonância, ela tem um momento dela, ela tem um momento preciso. E quando mal indicada, puxa o nosso tapete, a gente dança sem música. Porque quando a ressonância quando veio para Niterói, principalmente, começou-se a ter aulas sobre ressonância, o pessoal pedia ressonância para tudo, inclusive para controle de abscesso, controle de mastite. Então era um negócio muito... Ainda pede? Eu acho que agora menos um pouco, né, Rodrigo? Mas era um inferno. Aí vinha tudo lá, categoria 4, para a gente resolver. Pelo aspecto da mastite. Pois é. E aí eu queria, só para finalizar, desculpe, só uma pergunta. Quanto tempo depois que terminou a radioterapia, se eu quisesse pedir uma ressonância, qual seria o tempo ideal? Pelo menos 6 meses. Porque eles estão muito infiltrados, até no ultrassom, você vê a pele muito infiltrada, você usa laringe exame, e o parênquima, então dá muita... Um ano, né? 6 meses a 1 ano. 6 meses e pouco. Um ano, é de um ano. Exato.
Eu queria só pedir, assim, na verdade, falar do contraste. Porque as pacientes chegam, né, Ana, assim, eu não quero injetar contraste. Não, porque o meu médico não falou que tinha contraste. Então, eu não vou injetar. Elas chegam com muito medo pra gente também. E o contraste para a ressonância é tudo, assim, não tem como a gente dar o BIRAD. Então, eu acho que se a gente pudesse, assim, já conversar com essas pacientes que têm o contraste, porque senão às vezes a gente fica numa situação ali, o aparelho parado, e você tem que ligar para o mastologista para ele convencer a paciente pelo telefone que tem que injetar. É meio confuso. Olha, né? só, aconteceu isso comigo essa semana agora que passou. Uhum. A paciente tinha uma dúvida de uma tumoração, foi pedido uma ressonância, ela tem implante mamário. Ela chegou na clínica, convenceu o pessoal de que ela não quer tomar o contraste, o gadolínio, e voltou para mim com o resultado de uma ressonância só para ver silicone. Então, não, quando é para avaliar implante... Onde eu quero perguntar é o seguinte, não é isso não. Por que na clínica não ligou para o médico assistente para colocar essa situação e aceitou fazer sem o contraste? As pacientes, quando vão para avaliar prótese, exclusivamente prótese, eu vou lá, converso, ou então eu ligo e falo, olha... Caso. Ela tinha um tumor. Se é para tumor, eu não faço. Lá na clínica a gente não faz. A gente bate, a paciente faz... Fazer, né? Tem paciente que é grossa, fala assim, então eu vou para outra clínica. Eu falo, não tem jeito. Aqui, lá no centro de imagem, pelo menos, se for para avaliação de nódulo, a gente não faz sem contraste. A gente só abre exceção para prótese. E mesmo assim a gente explica, fala que não vai ter BIRAD, já às vezes eu até ligo para o colega, que é o médico, mas só para avaliação de integridade de prótese. Mas se tiver nódulo, assimetria focal na mamografia, a gente não faz sem contraste. Gente, são ótimas as discussões, né? Então, como a gente está com a hora adiantada, a gente sobe, toma um café rapidinho e desce para seguir nas aulas, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença. A gente não faz sem contraste.